Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vocês estão com saudade de mim? Porque eu tô com saudade de vocês, viu? Quanto tempo, né? A sala que tá mais distante nessa quarentena, vamos ver se agora a gente muda um pouco isso. Bem, pessoal, a gente já começou com o pé direito, né? Nós estamos lá na apostila 3, na aula 9, o que significa que eu tenho 45 minutos para falar de lisossomo, peroxissomo, vacúolo, mitocôndrio, cloroplasto, abrir uma live com vocês, tirar as dúvidas e fazer os exercícios de sala, tá? Então, mesmo nas aulas em vídeo, a gente já tá aqui em ritmo acelerado. Pessoal, eu começo já de lousa pronta para dar uma acelerada no processo, tá? Então, assim, eu não perco tempo escrevendo enquanto eu tô falando com vocês. Os desenhos não adianta, eu juro que eu demorei um tempão fazendo e mesmo assim eles ficaram péssimos, tá? Eu não sei desenhar, mas são esquemas, eu acho que dá pra gente entender. Conversando com as outras salas, né, nos outros dias de aula, uma coisa que eles sempre me pediram foi para eu sempre dar uma saída da frente da lousa, pra vocês conseguirem pausar o vídeo para fazer cópia de lousa. Então tá aí, 1 minuto e 10, é só você pausar o vídeo que você tem a lousa sem pau lá na frente. Gente, a lousa não tá completa, tá? Tá faltando aqui nos vacúolos eu colocar mais um item, que seriam dos protozoários, e tá faltando colocar as mitocôndrias, que não coube na lousa, então essa parte vai ter que ser aqui, fazendo com vocês mesmo, certo? Gente, nós temos nosso grupo no WhatsApp, espero que todos vocês façam parte do grupo. Se alguém que está assistindo não faz parte, já conversa lá com o colega e pede para te pôr. E assim que vocês forem assistindo, se tiver alguma dúvida e já quiser me mandar lá, manda. Caso contrário, continua, vai até o final do vídeo, copia o que você tem para copiar, anota o que você tem para anotar e manda uma mensagem para mim avisando que vocês foram terminando, pra gente poder abrir a live, porque eu quero fazer os exercícios na live com vocês, tá? Nós temos 4 exercícios para serem feitos nas páginas 354 e 355, ok? Então vamos lá. Vocês já começaram, né, a aula de organelas, no fim é uma aula quase que dupla e que ficou quebrada. Vocês tiveram na aula 8 retículo, Golgi, ribossomo, né? Então, vocês tiveram tudo isso lá com os professores do Tamandaré. E aí a gente assume aqui a partir destas aulas. Gente, então aqui são, né, apesar de estar tudo dentro da célula, tudo funcionando junto, tudo lá no citoplasma, a gente vai separar em caixinhas. Então, primeiro eu vou falar tudo de lisossomo, depois eu vou falar de peroxissomo, depois de plasto, depois de vacúolo, depois de mitocôndria e a gente termina com endossimbiose, certo? Paula, por que você não fez na ordem da apostila? Então, gente, por quê? Porque eu acho muito difícil fazer um cloroplasto. Eu sei que ele ficou bem esquemático, mas eu sofro para fazer um cloroplasto. E aí, se eu fizesse na ordem, né, o cloroplasto seria a última organela, justo ela eu ia ter que fazer com vocês na hora. E aí eu achei mais prudente colocar o cloroplasto antes, assim eu faço ele, e aí fazer uma mitocôndria mais fácil, eu faço a mitocôndria com vocês na hora. Tá? Foi só por isso que a ordem tá invertida quanto à ordem da apostila, mas nós falaremos de todas as organelas do mesmo jeito, e eu já tô perdendo muito tempo com blá blá blá, né? Então vambora. Gente, começamos falando dos lisossomos. Para que serve um lisossomo? Digestão intracelular. Então elas são as organelas responsáveis por digerir. Digerir o quê? Depende. Pode ser um produto externo da célula que ela englobou para conseguir nutrientes. Pode ser uma organela da célula que já não está mais legal. Pode ser digerir a célula em si, tá? Então nós temos aí que essa digestão ela pode ser diferente, só que sempre ele vai estar fazendo o mesmo processo. Sempre vai ser feito digestão. E se ele faz digestão, já consigo pensar que dentro dele ele tem que ser uma vesícula. Se ele é uma vesícula, ele foi feito pelo Golgi, você aprendeu na aula passada. Então, são vesículas aqui, ó, eu até fiz a colinha aqui para você, produzidas pelo Golgi. E essas vesículas se fazem digestão, estão cheias de enzimas digestivas. Enzimas nada mais são do que proteínas. Se nada mais são do que proteínas, foram produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso, certo? Que é aquele que está associado aos ribossomos. Então a gente tem que esta célula produziu no retículo as enzimas, no Golgi empacotou, fez uma vesícula, tô com o meu lisossomo, opa, tá aqui, com o meu lisossomo pronto. Gente, quem são essas enzimas?
O nome delas são hidrolases ácidas. Então, elas quebram com o auxílio da água e elas vão trabalhar em pH ácido. Quanto? 3 a 5 aproximadamente. E aí aqui você pensa em duas coisas. Primeiro, por que raio ela é ácida? Segundo, como deixar o meio ácido? Afinal, a gente está falando de uma célula tem ali que o citoplasma dela se mantém em pH neutro, se mantém em pH próximo a 7. E aí, você tem dentro da célula algo que só funciona em pH ácido. Gente, isso é proteção. Por que isso é proteção? Porque se eu tiver a ruptura de um lisossomo dentro da célula, as enzimas vão ficar inativas, porque o pH está ruim, né? O pH neutro, essas enzimas não trabalham. Então, entendeu como é uma proteção para a célula isso? Se sem querer romper um lisossomo, as enzimas ficam inativas. A célula não morre por causa disso. Ela não vai ser digerida, certo? Então, é importantíssimo para a célula. E como que o lisossomo consegue manter o pH ácido? Porque ele tem bomba de prótons de hidrogênio. Então, ele fica colocando hidrogênio para dentro para manter o meio ácido, certo? Então, o nosso lisossomo está prontinho. E nosso lisossomo vai poder fazer heterofagia, autofagia, autólise, apoptose e necrose. Vamos entender como que ele faz tudo isso? Começando pela heterofagia. Gente, a heterofagia é uma endocitose, então a célula está colocando alguma coisa para dentro. E quando a célula está colocando alguma coisa para dentro, está pondo uma partícula para dentro, a gente pode estar falando de uma partícula sólida ou nós podemos estar falando de uma partícula líquida. Quando a célula engloba uma partícula sólida, eu chamo isso de fagocitose. Quando a célula engloba uma partícula líquida, eu chamo isso de pinocitose. Então, ambas são englobamento e digestão de partículas externas. Ambas são endocitoses. A diferença é a natureza da partícula. Sólida, fagocitose, líquida, pinocitose, certo? Tá escrito aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui, fagocitose, pinocitose. Outra diferença que eu tenho entre as duas, para eu fagocitar, então para a célula pôr alguma coisa para dentro, é limite evaginação de membrana. É limite, tá vendo, ó? Parece dois bracinhos para abraçar o que vai ser fagocitado. Essa evaginação de membrana tem um nome especial, pseudópodes, do grego falsos pés, tá? Então nós temos que os pseudópodes vão abraçar a partícula sólida. Quando eu falo da pinocitose, eu tenho uma invaginação de membrana. Tá vendo que em vez de alguma coisa para fora, ela foi para dentro? Então a grande diferença, não posso esquecer, fagocitose, partícula sólida, evaginação. Pinocitose, partícula líquida, invaginação, certo? A partir do momento que pôs para dentro vai funcionar igual. Gente, vamos tentar entender o esquema que eu fiz aqui para vocês? Vocês têm um melhor lá na página 351. Gente, então nós temos aqui uma fagocitose acontecendo. Aqui, essa membrana vai crescer até que encosta uma na outra e elas se fundem. Quando encosta uma na outra, elas se fundem, forma, tá vendo? Uma bolsinha com membrana com a partícula sólida aqui dentro. Essa bolsinha que acabou de ser formada, eu chamo de fagossomo. Paulo, minha apostila pôs no esquema endossomo. Endossomo é quando eu não sei se é de fagocitose ou de pinocitose. Tá? Eu sei só que ela englobou, eu chamo de endossomo. Quando eu sei que é de fagocitose, eu chamo de fagossomo. Do lado de cá eu fiz uma pinocitose. O que acontece com a pinocitose? Ela vai indo mais fundo, mais fundo, mais fundo, até que a partícula inteira entrou. Aí ela vai fechar aqui em cima. A hora que ela fecha, ela forma um pinossomo, certo? É a mesma coisa, só que esse para sólido e esse para líquido. A célula tem lá, a gente já viu que foi formado, o lisossomo, que é muito comum a gente ver chamando de lisossomo primário. Por que lisossomo primário ou lisossomo inativo? Porque ele ainda está de boa, ele ainda não está fazendo digestão, tá? E aí, gente, vai ocorrer a fusão entre o fagossomo e o lisossomo primário, ou entre
o lisossomo primário e o pinossomo, tá? Eu puxei aqui dos dois, mas você entenda que acontece ou uma coisa ou a outra, certo? E aí o que vai acontecer? Quando ele fundiu, eu vou ter a mistura da partícula englobada com as enzimas digestivas. E agora a digestão vai começar. Se agora a digestão vai começar, eu vou chamar isso de lisossomo secundário, ou vacúolo digestivo, ou vacúolo digestório. Tudo a mesma coisa. Gente, arruma aí que na página 351, ele colocou como vacúolo digestivo no fagossomo, e não é. É lá no lisossomo secundário, tá? Dá uma arrumadinha nesse item, fazendo um favor. Ou quem estiver fazendo esquema no caderno, aí não precisa se preocupar com a apostila. Mas quem for acompanhar pela apostila, arruma aí o nome. E aí a gente tem que a digestão acontece. Quando a digestão acontece, vai quebrar aí essa partícula em coisas pequenininhas, em nutrientes que vão ser usados no metabolismo celular. Esses nutrientes que foram retirados da partícula serão absorvidos aqui do vacúolo digestivo. E o que sobrar dentro do vacúolo, ou seja, se a célula absorveu tudo que era importante, tudo que ela queria, o que sobrou lá dentro não serve para nada. O que sobrou ali dentro é resto de digestão. E o que a gente faz com o resto de digestão? Põe para fora, certo? Então a célula precisa excretar isso. Como que ela faz? Ela vai fazer uma exocitose. Então o que sobrou aqui eu chamo de corpo residual, que é o que não tem interesse para a célula, e essa célula vai fazer uma exocitose. Exocitose de corpo residual tem um nome chique, plasmocitose. E aí a gente tem que essa vesícula encosta na membrana. Se você pensar um pouco, elas são feitas da mesma coisa, né? Então a hora que ela encosta na membrana tem a fusão e o que estava dentro da vesícula passa a estar do lado de fora da célula. Ela se livrou daquilo, certo? Gente, deu para entender o processo? De verdade mesmo? Eu sei que tem um monte de nominho, um monte de coisa, mas eu quero que vocês entendam o processo. É ruim essa falta de interação. Sinto falta de alguém virar pra mim, calma aí, Paula, explica direito esse negócio. E eu sinto falta disso, eu não sei se vocês estão entendendo. Por favor, tira a dúvida. Entendeu que chique que minha caneca é do ângulo? Tô muito patrocinada. Gente, a célula também pode fazer autofagia. O que seria a autofagia? Ela vai estar próprio, ela vai estar digerindo algo dela. Só que ela não vai digerir a célula inteira, ela vai digerir estruturas celulares. Então uma mitocôndria velha, que já não é necessária mais dentro daquela célula, vai ser digerida. E aí como que ela faz essa digestão? Primeiro, ela precisa encostar a organela na membrana plasmática. A hora que encosta a organela na membrana plasmática, vai ser feita uma camada de membrana plasmática em volta da organela. Por que isso é importante? Igual quando estava englobando alguma coisa, tá vendo que tem que ter membrana em volta para isolar isso do resto da célula. Então ela faz ali uma vesícula de membrana plasmática em volta da organela que precisa sofrer autofagia. Aí ela vai, com isso a gente chama isso de vacúolo autofágico. E aí ela vai fundir isso com o lisossomo primário, formando o lisossomo secundário. Faz a digestão. E por que fazer a digestão é tão importante? Gente, reciclagem de nutrientes. Vamos pensar, eu usei de exemplo a mitocôndria, justo a melhor organela, né? Então assim, ela tem ali um monte de ribossomo. Ela tem ali nucleotídeo, afinal ela tem DNA próprio. Ela tem membrana. Ela tem um monte de coisas. Acho que a célula vai jogar tudo isso fora? Não, a célula digere tudo isso e pega de volta para produzir organelas novas, para produzir coisas novas, certo? Então a autofagia é importante porque ela faz uma reciclagem. Lembra que esse termo não é assim tão, né? A gente não... É melhor você dizer que é uma digestão intracelular de estruturas que não estão mais sendo usadas para reaproveitamento dos nutrientes, tá? Mas para você entender, a gente usa o termo reciclagem de nutrientes, que é perfeito, tá? Mesma coisa de quando a gente fala de decomposição, né? Gente, autólise, opa, falou em lise. Todas as vezes que eu falo em lise, eu tenho ruptura. Ruptura do que aqui? Da membrana do lisossomo.
Então eu vou romper o lisossomo e vai extravasar oh meu Deus, essas enzimas digestivas para todo o citoplasma. Por quê? Porque agora eu não quero fazer a digestão de uma partícula, eu não quero fazer a digestão de uma organela, eu quero fazer digestão, perdi onde tá, aqui, de toda a célula. Só que você fala, Paula, não vai funcionar, porque a hora que rompe, o citoplasma é neutro e aí as enzimas não funcionam. Justamente por isso que a autólise ela é regulada por ação hormonal, que vai fazer com que essa célula deixe todo o seu citoplasma ácido, para com a ruptura, além disso, né, eu vou ter a ruptura de muitos lisossomos, a célula vai ter uma produção alta de lisossomo, isso vai conseguir acidificar a célula inteira, e eu vou matar a célula inteira. Paula, não faz sentido, por que a célula quer morrer? Gente, por exemplo, tá? Então, como aqui é por ação hormonal, a gente pode falar da perda da cauda de girino. Então, o girino, quando ele está sofrendo metamorfose, ele tem que perder a cauda. Como que ele perde a cauda? Autólise, certo? Então, ó, foi exatamente o exemplo que eu coloquei aqui. Então, a perda da cauda do girino é um exemplo lindo de autólise. Então, lembra, lise, ruptura. Ruptura de quem? Dos lisossomos. Extravasamento das hidrolases por toda a célula, digere tudo, essa célula morreu, ok? Gente, existe algo muito parecido com a autólise, que é a apoptose. Apoptose é um nome bonito para, não, a frase, morte celular programada. Então a célula estava programada que naquele momento ela tinha que morrer. E aí o que ela faz? Começa a digestão intracelular. Ela vai formar vários vacúolozinhos e ela vai fazendo a digestão, algo super limpo, algo lindo assim, porque ela forma tudo em vacúolo, tudo bonitinho. E o que as células vizinhas fazem? Como vai sofrer um monte de vacúolozinho com coisas digeridas importantes para a célula, as células vizinhas fazem fagocitose disso e vão digerir aquilo lá e vão usar no seu crescimento. Por que uma célula tem morte celular programada? Por alguns motivos. É uma célula que já perdeu função. É uma célula que já está velha e está na hora de ser reposta. É uma célula que sofreu uma mutação no DNA. Tá? Então, quando a célula percebe que ela teve uma mutação de DNA, ela se mata. E quando a gente tem um erro nesse processo de apoptose, a gente tem, por exemplo, um câncer. Que aquela célula deveria ter se matado, mas ela não se matou e começou a dividir e fazer 1 milhão de mitoses, sendo que ela não tinha nada que fazer mitose. Tá? Gente, então a principal diferença aqui, tem mais, mas uma diferença importante entre autólise, eu não sei onde está, autólise e apoptose, é justamente que a autólise ela é regulada por hormônio, enquanto que a apoptose ela é regulada geneticamente. Aquela célula chegou no ponto de morrer, ela tem um tempo de vida e chegando naquele ponto ela vai se matar, certo? Aí lembrando que na autólise eu tenho rompimento de membrana de lisossomo e na apoptose não. Gente, um exemplo. Quando você era um fetozinho, coisinha mais linda da face da Terra, você tinha membrana interdigital. E aí, por apoptose, essas células foram sendo digeridas e hoje você tem só o resquício disso, certo? Tem criança que nasce com membrana interdigital. Por quê, gente? Erro na regulagem da apoptose. É um erro genético que ela pode ter. E isso pode causar vários problemas, porque ela vai ter dificuldade aí na regulação de morte celular programada, certo? Por fim, gente, mas não menos importante, nós temos a necrose. O que é a necrose? Ela é desencadeada por uma toxina, ela é desencadeada por um veneno. Então, a sua célula foi exposta a alguma coisa prejudicial a ela, e aí essa célula vai começar a morte, e ela libera o conteúdo dos lisossomos, e ela incha, e ela estoura, e ela contamina as vizinhas. A necrose é um problema, é um processo de inflamação celular, mas ele é acometido por alguma substância tóxica, então foi algo que você colocou no organismo. Ok? Sem problemas com os lisossomos. Vamos falar de peroxissomos. Gente, peroxissomos também são vesículas.
também são produzidas pelo Golgi e também tem enzimas dentro. Só que nesse caso não são enzimas digestivas. Ele tem dois tipos de enzimas, as oxidases e as catalases. Para que serve cada uma delas? Vamos começar pelas oxidases. O nome delas já contou, oxidação. Oxidação do quê? De matéria orgânica. Que tipo de matéria orgânica? Principalmente proteína e lipídio. Para que eu vou oxidar proteína e lipídio? Para ter energia? Ué, então quando que você vai ter isso funcionando muito? Quando que você vai ter isso trabalhando a todo vapor? Quando você está com falta de carboidrato no corpo. Lembra que o seu organismo sempre quebra primeiro carbo. Ele adora carbo. Acabou o carbo, até porque carbo é fácil de quebrar, né? Carbo você joga lá na mitocôndria, a mitocôndria já faz a respiração celular com ele. Mas quando eu tô com falta de carbo, eu vou ter que quebrar proteína e lipídio, certo? Para fazer a quebra desse tipo de matéria orgânica, a gente usa os peroxissomos. Então, eu tô quebrando matéria orgânica para ter energia. Só que gera um subproduto. Então, é para isso que serve uma oxidase, tá? Então, quebra de matéria orgânica, principalmente proteína e lipídio, para a produção de energia. Liberação de energia, né? Não vamos falar produção. E aí, a gente tem que gerar um subproduto. Gera água oxigenada, H2O2. E a água oxigenada é tóxica para o seu corpinho. Se a água oxigenada é tóxica para o seu corpinho, aí entram aqui o segundo grupo de enzimas, as catalases, também chamadas de peroxidases. O que a catalase faz? Quebra H2O2, ou seja, quebra água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Ó, me senti na química agora. Água, e aqui eu não balanceei, né? Meio de oxigênio. Então, gente, isso é importantíssimo para a sua célula, porque a água oxigenada faz mal, a água oxigenada é tóxico para a célula, pode matar a célula. Por quê, né? Porque consegue fazer degradação de material genético, destrói o DNA das células. Tem noção de como isso é perigoso? Então, a gente tem que as catalases vão conseguir liberar água e oxigênio, dois produtos lindos para a sua célula, a partir de um produto tóxico. E você já viu isso acontecendo. Por que eu digo que você já viu isso acontecendo? Porque, nossa, eu lembro quando eu era criança, a gente caía, chegava em casa de joelho ralado e a mãe ia lá e pegava a maldita da água oxigenada. E aí jogava água oxigenada no machucado da gente, aquilo fervia. Ai, ardia a vida enquanto aquilo fervia. Gente, e o pior, eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe falava assim, que enquanto tá efervescendo é porque tem bactéria ali para matar. Então precisa pôr mais. Mãe, se você estiver assistindo o vídeo, por favor, a enzima não é consumida durante o processo. Quanto você colocar de água oxigenada vai ferver. Porque as catalases são enzimas, então se você lembrar lá da aula de enzima, elas não são consumidas durante o processo, tá? Então quanto substrato eu der, elas vão estar trabalhando. Gente, e né, por que as mães faziam isso, né? Pode perguntar para sua mãe, ela te dá a explicação, ela não te deu quando você era criança porque ela achou que você não ia entender. Mas se você perguntar agora, ela vai te explicar perfeitamente, ela vai te falar assim, então filho, sabe o que é? Quando você se machucava, eu tinha medo de você ter entrado em contato com uma bactéria muito comum que tem esporos no ar e no solo, que é a Clostridium tetani, que é a bactéria causadora do tétano. E a bactéria causadora do tétano, ela é uma bactéria anaeróbia obrigatória, o que significa que ela só sobrevive na ausência de oxigênio. Então aqui no meio ela tá como esporos, mas quando você tem um corte profundo, você corre o risco dessa bactéria conseguir se desenvolver. E pô, você pode morrer de tétano, tétano é perigoso. Então, o que eu fazia quando você era criança, meu filho? É sua mãe falando, né? Ou sua avó é melhor ainda. Ela fala assim, então, com medo de você ter adquirido uma bactéria anaeróbia, eu pegava e pensava assim, no machucado rompeu um monte de célula. Se rompeu um monte de célula, certeza que rompeu um monte de peroxissomo junto. E esses peroxissomos estavam cheios de catalases, que estão lá, loucas para achar água oxigenada. A hora que eu jogo a água oxigenada, vai lá no fundo. E a hora que ela vai lá no fundo, as catalases vão transformar isso em oxigênio e água, encheram o machucado de oxigênio e mataram as bactérias anaeróbias. Sua mãe só estava te protegendo do tétano.
Agora, por que ela fazia isso em corte superficial? Não sei. O problema é só em corte profundo. Mas qualquer raladinho a gente ganhava um pouquinho de água oxigenada, né? Era pra ver arder, pra ver se aprendia a não fazer besteira da próxima vez. Outra coisa importante que seu peroxissomo faz. E aí, esse eu sei que tá trabalhando. Quer dizer, agora na quarentena não sei, né? Mas nós temos que ele faz desintoxicação de etanol. Então, o álcool que entra na sua célula é degradado pelas catalases. Certo, gente? Sem problemas até aqui? Tem aqui, eu coloquei em laranjinha um detalhe, né? Os glioxissomos. Glioxissomos são tipos especiais de peroxissomos que estão presentes apenas em células vegetais. Por que apenas em células vegetais? Porque eles são responsáveis pela transformação de lipídio em carboidrato. Lipídio armazenado em semente. Então, semente oleaginosa, elas têm grande quantidade de lipídios. Só que para a semente germinar, ela precisa transformar isso em carbo para poder fazer o processo de respiração celular. E quem faz esse processo são os glioxissomos, tá? Então, a gente vai encontrar eles em semente em germinação. Sem problemas? Posso falar de plasto? Gente, quando eu falo de plasto, tá? A gente tem aí pelo menos 3 para conversar. Os famosos, cloroplastos, os não tão famosos, leucoplastos, e os menos ainda, que são os cromoplastos. Começamos pelos cloroplastos, aquele que você já ouviu falar, aquele que vai cair no seu vestibular. Gente, cloroplasto tem esse nome cloro, porque ele tem dentro dele clorofila. Qual a função de clorofila? Retenção de energia solar. Para que ela faz a retenção da energia solar? Para a produção não, né? Para a execução da fotossíntese. O que é a fotossíntese mesmo? Gente, próxima aula de respiração, a outra a gente vai ter daqui a pouquinho, tá? A aula de fotossíntese, toda a aula bioquímica, aquele monte de nome de reação que eu sei que vocês adoram, tá? Mas em linhas gerais, o que é a fotossíntese? Transformação de energia luminosa em energia química. Então, pego a energia da luz e transformo em matéria orgânica, certo? Transformo a energia luminosa em energia química. Para de falar que é a energia do sol, tá? Funciona muito bem com a energia do sol, mas a lâmpada, ó, a planta também consegue fazer fotossíntese, certo? Vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês, comprimento de onda, existem luzes que são mais eficientes do que a do sol para que a planta faça a fotossíntese, certo? Por exemplo, luz vermelha, luz azul. Então, jamais luz verde, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que a célula, ela vai estar transformando essa energia luminosa em energia química. Vamos relembrar rapidinho como que acontece uma fotossíntese? Então, a fotossíntese, ela precisa para ocorrer água, gás carbônico. Na presença de luz e clorofila, são transformados em mais um pouquinho de água, né? Você começa com 12 e termina com 6. Oxigênio e glicose, certo? Então tenho que lembrar isso. Ai, Paula, por que você não anotou na lousa? Gente, porque eu tenho espaço na lousa e depois vou ter uma aula inteira de bioquímica só para explicar esse processo, tá? Mas é bom que vocês já lembrem disso. Esse é o tipo de processo que não pode sair da cabeça. Então a planta pega a água, pega gás carbônico, solta oxigênio, água e glicose. Tá? Entenda que o solta pode ser manter no corpinho. Ok, né? A glicose ela faz pra ela não faz pra você. Você rouba, mas ela faz pra ela. Tudo bem? Gente, e a fotossíntese, né? Só é feita porque tem clorofila. E aí eu marquei aqui pra vocês que quem tem cloroplasto é planta e alga, certo? Então todo mundo dentro do reino planta e as algas dentro do reino dos protistas. Paula, a cianobactéria também faz fotossíntese, sim, mas sem cloroplasto, tá? Ela tem todo o maquinário dela no citoplasma, ela não tem cloroplasto. Então, com o cloroplasto, planta e alga, certo? Por que a alga não é planta? Nossa, eu já tô em 30 minutos. Gente, é porque não tem tecido verdadeiro, tá? E eu tenho 15 minutos pra fazer todo o resto. Gente, aqui eu tentei esquematizar pra vocês como é um cloroplasto. E tem algumas coisas que você tem que prestar muita atenção quando eu falo dele. Primeiro de tudo, que cor que eu não usei? Eu vou usar o vermelho. Ele tem membrana interna e membrana externa, ou seja, ele é constituído por uma dupla membrana. Ele tem ribossomos próprios.
e ela tem DNA circular, muito parecido com o DNA de bactéria. Vou precisar que você relembre esses itens no final da aula, certo? Gente, além disso, nós temos que da membrana interna saem algumas expansões que ficam parecendo prateleirinhas, que nós vamos chamar de lamelas. Em cima das prateleirinhas estão, parece que, moedinhas. Cada moedinha eu vou chamar de tilacoide. E é no tilacoide que está a clorofila. Então tem que lembrar disso, no tilacoide clorofila. O tilacoide fica empilhado, vários tilacoides. Como que eu chamo uma pilha de moedinha? Grânulo. E o espaço? Estroma. Certo? Então, essa pequena organela tem tudo isso de nome. Membrana interna, membrana externa. Ribossomo você já conhece, DNA circular você já conhece. Lamela é a prateleirinha. A moedinha é o tilacoide, um conjunto de moedinhas é o grânulo. O espaço é o estroma. Onde está a clorofila? No tilacoide. Certo? Não vai esquecer isso. Aí a gente vai precisar saber essas partes para falar de fase de claro, fase de escuro, aquele monte de coisa que todo mundo adora. Leucoplasto. Leucoplasto armazena. Gente, e aí vai variar. Que leucoplasto que a gente está falando? Posso estar falando de um amiloplasto. Leucoplasto que armazena amido. Posso falar de um... não vem nada na cabeça. Só a gente tá assim com pressa que não vem nada. Mas é armazenamento de substância, tá? Desculpa. E por fim, o cromoplasto. Gente, o cromoplasto, ele também tem pigmentos com cor dentro dele, ele também pode servir como acessório de fotossíntese, mas a função dele é pigmentação. Pigmentação de quê? De flor e fruto, que é o que tem que ter cor forte. Tá? Então, que é o que tem que ter cor para atrair o polinizador ou o dispersor de semente. Certo? Então, aí quem faz esse papel são os cromoplastos. Desculpa. Vacúolo. Vacúolo é aquela organela da briga, né? Porque quando a gente dá aula de diferenciação de célula, a gente fala assim, vacúolo é exclusivo de célula vegetal. Gente, onde é armazenada a gordura no nosso corpo? Tecido adiposo, Paula. E o tecido adiposo tem células, adipócitos. E dentro dos adipócitos, onde fica a gordura? Ah, no vacúolo. Então, vacúolo em célula animal, certo? O que acontece, gente? Que são só algumas células do nosso corpo que possuem vacúolo, tá? No caso, as células adiposas. Mas sim, animal tem célula adiposa. Então, armazena substâncias. Se eu tô falando de animal, vai estar armazenando gordura. Se eu tô falando de plantinhas, coisas lindas, armazena principalmente água e sais. E por que é muito importante ela estar armazenando água e sais? Porque ela ajuda na osmorregulação. Então, ela vai ajudar ali a fazer, né, o aporte de água ou perder água para a célula ficar túrgida, para a célula ficar flácida, certo? Gente, além disso, olha que coisa legal, ela faz digestão intracelular. Você acabou de falar do lisossomo, né? Agora você quer mudar a organela que faz isso. Vegetal não tem lisossomo. Células vegetais não possuem essa organela linda que a gente acabou de falar. E se elas não possuem lisossomos, é impossível elas fazerem digestão? Elas fazem digestão pelo vacúolo. Então, o vacúolo delas que tem essa função, certo? Gente, vocês sabem que biologia é a ciência dos nomes? Então, a membrana do vacúolo nos vegetais tem um nome chique, tonoplasto, aqui. E a gente tem que saber que uma célula vegetal jovenzinha, ela tem vários vacúolos pequenos. Uma célula vegetal adulta, esses vacúolos se fundem, formando um vacúolo único e central, que vai ocupar a maior parte do volume celular, ok? Ai, apaga rápido. E agora vamos lá, né? Agora vamos fazendo e filmando. Gente, preciso falar para vocês também de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que é encontrado, eu fiz de verde, né? Em protozoários. Qualquer protozoário? Não. Protozoário de água doce. Já explico por que não consigo escrever e explicar ao mesmo tempo. Professora limitada.
A gente tem aqui vacúolo pulsátil, que é sinônimo de vacúolo contrátil. O que esse vacúolo faz? Como que eu pus ali? Ah, eu não pus 2 pontos. Aí os 2 pontos ficam aqui. Expulsa o excesso de água que entra por osmose. Eu acho que não faz muito tempo que vocês tiveram protozoários na frente C, né? Na frente do Fábio. E aí vocês devem ter estudado isso. Gente, então protozoários são organismos unicelulares. E o protozoário que vive na água salgada não tem esse problema. Mas o protozoário que vive na água doce, o corpinho dele é mais concentrado do que a água. Então ele está no meio hipotônico. O que acontece quando eu estou no meio hipotônico? Entra água por osmose. E aí vamos pensar um pouco. Entra água por osmose, entra, a célula vai ficando... explode e o protozoário morre. Não seria legal, né? Então o que o protozoário tem dentro dele? Uma organela que fica fazendo isso aqui, ó. Então essa organela pega esse excesso de água que entrou por osmose e expulsa para fora da célula. E enche, expulsa para fora da célula. Então ela está o tempo todo expulsando o excesso de água que entrou por osmose. Como ela está expulsando o excesso de água que entrou por osmose, o protozoário não explode, certo? O que acontece se eu pegar meu protozoário de água doce e jogar na água salgada? O vacúolo para. Por que o vacúolo para? Ué, porque parou de entrar água, ele não precisa pôr água para fora. Se eu pegar um de água salgada e jogar na água doce, explode. Porque ele não tem vacúolo pulsátil. Certo? Tudo bem? Gente, precisamos falar a respeito das mitocôndrias. E falar de mitocôndria é muito importante. Por quê, gente? Vocês já devem ter reparado, né? Vocês já estão no 3º ano do ensino médio ou no cursinho, que mitocôndria é a organela preferida do vestibular. Assim, eu prefiro que você saiba biologia. Eu prefiro que você responda tudo com certeza. Mas se tiver um exercício que está perguntando de uma organela e você não faz a menor ideia qual seja, chuta a mitocôndria. Tipo assim, 80% dos exercícios de vestibular, quando eles vão perguntar de uma organela, eles perguntam da mitocôndria. Então, é importante a gente saber dela. Gente, a mitocôndria é responsável por fazer o quê? Respiração celular. Mais precisamente, respiração aeróbica celular. Porque é a respiração que precisa de oxigênio. Então, ela faz respiração celular. O aluno não sabe escrever, não? Aeróbica. Eu com pressa é a pior coisa do mundo. Ou seja, gente, precisa de oxigênio, certo? E para que ela faz a respiração celular? Gente, lembra para que você respira? Liberar energia. Então, odeio quando eu pergunto para que você respira e o aluno me responde para ficar vivo. Tá, e por que raio que a respiração te mantém vivo? Então, a resposta aqui é: a gente respira para produzir energia. Eu preciso de oxigênio para quebrar glicose, eu quebro glicose para liberar a energia que tem nela, certo? Então, a respiração celular serve para produzir ATP. Como que a célula produz ATP mesmo? De novo, a gente vai ter toda a nossa aula de bioquímica da respiração. Gente, então nós temos que a célula pega glicose, C6H12O6, mais oxigênio, no caso aí pra galera da química são 6 oxigênios, e transforma isso em 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água. Ai, vou falar 30 ATPs, tá? A gente vai ver que essa conta, ela dá pra fazer a conta dar número diferente. Para deixar a galera da matemática louca, na aula de bioquímica a gente faz a conta dar 3 números diferentes, tá? Mas a gente tem que, basicamente, é isso que está acontecendo. Então, ela é praticamente o inverso, né, do que acontece no cloroplasto. Lembra que a mitocôndria libera o que o cloroplasto usa e o cloroplasto libera o que a mitocôndria usa. Quem tem os dois dentro da célula tá lindo. A gente só tem um, então a gente precisa adquirir o oxigênio e a glicose de outro lugar, certo? Gente,
E aí nós temos que a mitocôndria, ela é uma organela, a coisa mais linda do mundo. Se você olhar para ela, é mais ou menos assim, né, professora ruim de desenho. Ela tem uma membrana externa, ela tem uma membrana interna, isso é uma mitocôndria cortada, tá, gente? Se eu fosse ver ela fechadinha, ela seria só um negócio oval, tá? Então ela tem aqui membrana, ai, não cabe, vou roubar o do lado assim, tá? Externa, ela tem membrana interna, ela possui, igual lá, DNA próprio, circular, é igual de bactéria, Paulo, igual de bactéria. Ela possui, ó, que coisinha mais linda, essa caneta com a ponta muito fina para fazer ribossomo. Ribossomos. Preciso saber que essa região toda enrugadinha entre as duas membranas eu chamo de cristas mitocondriais. Preciso saber que a região do meio eu chamo de matriz mitocondrial. Certo? Por que eu preciso saber disso? Porque a respiração celular acontece em 3 etapas. Quais são as 3 etapas? Fala pra mim, Nicolas. Gente, então vamos lá, na ordem. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise acontece no citoplasma. Ciclo de Krebs lá no meio, na matriz. Cadeia respiratória na crista. Então eu preciso saber isso, certo? Então, ai, Paula, não marquei. Fala de novo, porque isso eu não vou marcar, gente. Eu tenho 3 minutos. A glicólise acontece no citoplasma, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória acontece na matriz. Já aviso pra vocês, desculpa, eu vou atrasar o almoço de todo mundo hoje, porque eu sei que vocês demoram mais tempo pra assistir o vídeo do que o tempo do vídeo, que vocês têm que fazer as anotações, e eu vou passar de 45 minutos, gente, desculpa, mas eu vou terminar a aula, tá? Gente, preciso saber então que mitocôndria tem membrana dupla, tem DNA próprio, tem ribossomo próprio e produz as próprias proteínas, certo? Falei agora com pressa, não sei nem se esqueci de marcar alguma coisa que eu tinha que falar. Não. Ah, só que essa membrana dela é lipoproteica, tá bom? Gente, e aí pra finalizarmos, é um assunto que a gente já conversou lá na aula 1, que é a teoria da endossimbiose. O que a teoria da endossimbiose vai falar para mim? Opa, tanto a mitocôndria como o cloroplasto tem DNA próprio, tem ribossomo próprio, tem dupla membrana e conseguem se replicar sem a célula estar em divisão celular. Material genético, ribossomo, dupla membrana, se reproduz sozinho. Isso é um organismo. E aí, gente, o que a endossimbiose vai falar pra gente? Que mitocôndrias eram como se fossem bactérias que viviam no meio e cloroplastos eram como se fossem cianobactérias que viviam no meio. Em algum momento, uma célula fagocitou isso. Só que ela fagocitou e não digeriu. Ela fagocitou, não digeriu e começaram a viver em simbiose. Por isso, endossimbiose. E como é essa simbiose? Com a mitocôndria, te dou proteção, te dou glicose. Em troca, você faz respiração celular e me dá o ATP. Com o cloroplasto, te dou proteção, te dou gás carbônico, te dou água, em troca você me dá glicose. Certo? Então, a teoria da endossimbiose vai falar pra gente que cloroplastos e mitocôndrias eram organismos que viviam no meio extracelular, foram fagocitados e acabaram aí vivendo em simbiose, vivendo em mutualismo com essas células. Paula, se é assim, por que eu não vejo hoje mitocôndria e cloroplasto por aí?
porque o meio mudou muito e a seleção natural acabou com eles. Então quem não estava dentro de célula morreu, certo? Gente, eu sei que acabou de dar 45, mas eu juro que em 2 minutos eu termino. Então o que apoia a teoria da endossimbiose? Eu tenho que saber que ela vai falar pra mim que mitocôndrias e cloroplastos eram organismos que viviam livres e foram englobados por células. E eu tenho que saber o que apoia a teoria. Eu tenho que saber que eles têm DNA circular, que eles têm dupla membrana, o que me faz achar que uma membrana era do organismo e a outra membrana é da fagocitose. Ribossomos próprios, daquele menorzinho, sabe, 70S. E capacidade de replicação. Ai, esqueci de falar uma coisa importante. Ai, gente, eu com pressa é péssimo. As mitocôndrias, você tem que saber que todas elas têm origem materna. Como assim? Você ganhou todas as suas mitocôndrias de mamãe, independente do seu sexo. Porque se a gente lembrar, vocês viram a formação do espermatozoide na aula de Golgi, né? Então ele tem o macrossomo, o heminúcleo, a peça intermediária cheia de mitocôndria e o flagelo. Para que serve a peça intermediária cheia de mitocôndria? Muita energia celular para o flagelo bater e conseguir ser o primeiro a chegar no óvulo. Quando chega no óvulo, o acrossomo libera as enzimas digestivas e vai acontecer ali a fusão dele com o óvulo. O que entra? Só o heminúcleo. A peça intermediária é jogada fora, então você não recebe nenhuma mitocôndria de papai. Todas as suas mitocôndrias você recebeu de mamãe. Qual que é a diferença dos meninos para as meninas? Nós podemos passar as nossas mitocôndrias para alguém. Os meninos morrerão com elas, essas mitocôndrias nunca passaram para ninguém. E como é uma organela com DNA, eu consigo puxar a linhagem materna. Então a DNA mitocondrial da Paula é igualzinho da minha mãe, que é igualzinho da mãe dela, que é igual da mãe dela, que é igual da mãe dela, que é igual da mãe dela. Do meu irmão é igual da minha mãe, que é igual da minha avó, que é igual da minha bisavó, igualzinho a minha. A diferença é que eu posso passar para alguém e o meu irmão não, certo? Gente, já deu 48 minutos de vídeo, eu tinha 45 de aula, então eu tô com o problema dos exercícios. Como que a gente vai fazer? Escreve lá pra mim se vocês querem começar a live a 1h10, assim, 1h15, né? Porque até o tempo de vocês copiarem a lousa. Se vocês preferem que eu mande gabarito, se vocês preferem que eu faça isso semana que vem, fica a cargo de vocês, tá? O jeito que vocês acharem melhor. Lembrando que eu tô disponível no grupo sempre no horário de aula, com certeza. Fora do horário de aula eu também tô disponível, tá, gente? A diferença é que eu não garanto resposta imediata, porque se eu tiver em vídeo com outra sala, eu não tenho como responder vocês na hora. Tô lá pra tirar dúvida de biologia, pra te ouvir. Eu sei que esse momento é um momento angustiante, eu sei que tá todo mundo nervoso, eu sei que vocês são vestibulandos e a FUVEST acabou de falar que vai manter as datas dos vestibulares. Então se você estiver nervoso, se você estiver precisando desabafar, também pode me mandar mensagem, tá bom? Amo vocês, tô morrendo de saudades. Não vejo a hora de estar lá desesperada em cima do tablado com o sinal batendo e eu precisando terminar a aula, e não igual aqui, que eu simplesmente finjo que não percebi que faz 5 minutos que o meu tempo acabou. Gente, um beijo e fala lá pra mim se vocês querem a live agora, eu não tenho problema, tá? Eu posso passar o horário. Ou se vocês preferem fazer os exercícios sozinhos e que eu mande gabarito, tá? O que vocês acharem melhor. Beijo.